muito bem-vinda ao programa Mais Saúde, que hoje tem um convidado internacional. Quem acompanha já há algum tempo o programa Mais Saúde aqui da TV Canção Nova, ele já foi meu entrevistado quando eu estive no Rio de Janeiro fazendo uma cobertura de um evento e lógico que eu não perdi a oportunidade de tê-lo conosco. Mas hoje ele é aqui em São Paulo, imagina se eu ia deixar de trazer para nós, que afinal de contas o programa Mais Saúde traz o que há de referência internacional também para que você tenha a melhor qualidade de informação possível. E você, meu irmão e minha irmã lá de Portugal, encha assim o coração de alegria, porque esse grande pesquisador é português, é o professor Pedro Bastos, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de Lund, na Suécia. E você sabe que você pode fazer sugestões de pauta. Então nós recebemos no Mais Saúde TV, @cançãonova.com, nós pedimos, uma telespectadora nos pediu para falar sobre a dieta paleolítica. E eu não podia deixar justamente de começar esse programa com o professor Pedro Bastos, que daqui por diante eu vou estar carinhosamente chamando de Pedro, né? Para que ele colocasse para nós assim e esclarecesse essa dieta que por um lado, as pessoas não entendem bem, querem fazer, mas daí confundem com Atkins, confundem com Duncan. Afinal, o que é essa dieta paleolítica, Pedro? E muito bem-vindo aqui no Mais Saúde, agora em São Paulo, né? Muito obrigado, Gisela, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje falando para os seus telespectadores sobre temas que tanto me apaixonam. O tema dieta paleolítica tem sido alvo de muita especulação, de muitas discussões que levaram até a que ele se tornasse um pouco banal e simplista e muitas vezes confundido, como você disse muito bem, com a dieta de Atkins, com a dieta Duncan e com vários outros tipos de dietas, nomeadamente dietas hiperproteicas ou dietas hiperlipídicas, dietas com baixo teor de carboidrato, dietas com baixo teor de carboidrato, com tão baixo teor de carboidrato que chegam a ser cetogénicas e, em alguns casos, até o inverso, que é com dietas só com alimentos crus. Então existe toda uma série de mitos em torno deste tema, dieta paleolítica. Mas o que é que significa paleolítico, em primeiro lugar? Paleolítico significa velha idade da pedra. E o tema paleolítico, ou seja, a dieta do paleolítico, é algo que surgiu já faz mais de 30 anos pela mão de um médico norte-americano chamado Boyd Eaton, que publicou um artigo científico sobre esse tema numa revista de medicina muito conceituada. E o que ele disse nesse artigo foi o seguinte: nós, durante a maior parte do tempo na Terra, fomos caçadores-recoletores. Fomos caçadores-recoletores até o momento em que começamos a domesticar animais, domesticar plantas, nomeadamente cereais, e isso se caracteriza por um período de sedentarização da população. E a essa revolução, porque foi uma autêntica revolução, revolução agrícola, ou seja, o início da agricultura, se chamou Neolítico, a nova idade da pedra. E o que ele, nesse artigo, referiu foi que, então, durante a maior parte do tempo na Terra fomos caçadores-recoletores e seguimos um determinado tipo de dieta e tivemos um determinado estilo de vida. A partir do momento em que chegamos ao Neolítico, toda a nossa dieta e também o nosso estilo de vida começaram a ser alteradas de forma significativa e foram sendo alteradas ao longo dos séculos. E as alterações mais profundas surgiram após a Segunda Guerra Mundial. E ainda tivemos uma terceira alteração, também muito profunda, que foi já uma alteração que surgiu na era moderna, ao longo do século XX. Então vamos caracterizar um pouco o que aqui foram essas grandes alterações. Então, durante o Paleolítico, nós não ingeríamos não havia uma única dieta do Paleolítico, isso não existia. Existiam várias dietas do Paleolítico, porque haviam vários povos que habitavam latitudes mais elevadas, outros que habitavam latitudes mais próximas ao Equador. Então,
povos que tinham maior disponibilidade de alimentos tropicais e outros que tinham menor disponibilidade de alimentos, logicamente, tropicais, como eu referi. Então, alimentos que estão presentes em zonas temperadas. E outros tinham acesso a alimentos de origem marinha e outros não tinham acesso a alimentos de origem marinha. Então, logicamente, se você vivia na savana africana, a sua dieta era diferente daquilo que vivia na floresta amazônica. E o que vivia na floresta amazônica tinha uma dieta diferente daquele que habitava as zonas costeiras. E os que já estavam em zonas mais a norte tinham uma dieta ainda mais diferente. Então, não havia uma única dieta, mas haviam características comuns à dieta de todas estas populações. Não só características comuns à dieta, mas também ao estilo de vida. Então, isso significa o seguinte, que a dieta era composta por alimentos de origem vegetal e de origem animal. Então, os dois estavam presentes, era uma dieta omnívora, não era só carnívora ou só vegetariana, então os dois estavam presentes, mas as proporções de cada um variavam, como eu referi, de acordo com o ecossistema explorado por esses nossos antepassados. Mas era uma dieta em que os alimentos eram minimamente processados. E, por outro lado, além da dieta, o estilo de vida era um estilo de vida que se caracterizava por atividade física regular, porque era fundamental para poder obter alimento, se poder proteger contra o inimigo, poder fugir de um predador, então para sobreviver. Por outro lado, o nosso ciclo circadiano era regulado pelo sol, o que significa que quando o sol se punha, normalmente estes nossos antepassados iriam dormir, e quando o sol nascia, se levantavam. Isso é algo que hoje em dia não é exatamente assim. Por outro lado, a exposição a poluentes ambientais era mínima. Por outro lado, o estresse era agudo e não crônico, como hoje ocorre. Então, o estilo de vida e a dieta eram bem diferentes. A partir do Neolítico, tudo isso começou a mudar. Em primeiro lugar, com o Neolítico se começou a domesticar plantas e animais. Então, plantas, estamos falando essencialmente de cereais. Então, foi introduzido na nossa dieta, por exemplo, o trigo, que surgiu no Oriente Médio faz cerca de 10 mil anos, o centeio, que também surgiu no Oriente Médio faz cerca de 10 mil anos, o arroz, que surgiu no Sudeste Asiático, tem cerca de 10 mil anos, o milho um pouco mais tarde no México. Depois, além disso, surge também o leite de outras espécies, porque até à data só o leite da nossa própria mãe é que era ingerido, porque não havia animais domesticados, os animais eram selvagens, o que significa que era impossível ou muito difícil obter o leite de um animal selvagem, como é óbvio. Então, só com a domesticação dos animais que se podeu começar a utilizar leite. Então, só se começou a beber leite, a ingerir laticínios, há cerca de 8 a 9 mil anos, e que pode parecer muito tempo, mas se você pensar em todo o tempo que nós estamos na Terra como hominídeos, então como espécie, isso significa uma pequena percentagem do nosso tempo na Terra. E além dessas alterações na dieta, também começaram a surgir alterações no estilo de vida. Mas as grandes alterações, as mais profundas, surgem depois da Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial passamos a ter açúcar disponível para todo mundo. Até a data, o açúcar só estava disponível para as classes mais favorecidas, mas a partir daí todos começaram a ter acesso ao açúcar. O açúcar durante o Paleolítico era obtido através de frutas, ou seja, o que está naturalmente presente nas frutas, e através do mel, que só era ingerido em algumas alturas do ano, e é muito difícil obter mel, não é fácil, logicamente. Além da introdução do açúcar após a Revolução Industrial, surge também a carne de animais domesticados e obesos. Então, a partir de cerca de 1850, era possível já ter um animal com meia tonelada, então uma vaca com meia tonelada, em apenas 24 meses. Então, se mudou também o perfil de lipídios que existia na carne e a quantidade de gordura presente na carne também aumentou. Além disso, surgem os cereais refinados e, um pouco mais tarde, começam a surgir os azeites, os óleos,
refinados, óleos vegetais, que até à data não eram ingeridos. Então as pessoas, para obter gordura, comiam a gordura naturalmente presente nos alimentos, nas oleaginosas, ou seja, nas castanhas, nas sementes e naturalmente presente em alguns frutos como o abacate e também na carne e no peixe e nos ovos. Mas as gorduras isoladas dos alimentos, como começaram a ser ingeridas a partir de depois da Revolução Industrial, isso não era ingerido. Mas foi durante o século XX que as alterações foram ainda mais radicais com a introdução dos alimentos processados, que levaram ao estado em que estamos hoje, em que hoje nós temos uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes tipo 2, de doenças cardiovasculares e de várias outras doenças degenerativas crônicas. Então, quando você olha para os povos que ainda habitam o nosso planeta e que têm um estilo de vida mais próximo ao que nós tínhamos durante o Paleolítico, uma dieta e um estilo de vida mais próximos ao que tínhamos durante o Paleolítico, você vê que a saúde desses povos é muito melhor do que a nossa. Então, essa diferença entre o estilo de vida que nós tivemos ao longo da maior parte do tempo que nós tivemos na Terra, em que a maior parte da nossa fisiologia foi adaptada a esse estilo de vida e essa dieta, e o que hoje nós temos, ou seja, essa grande diferença entre o que era antes e o que temos hoje em dia, em termos de estilo de vida e de dieta, poderá ser a grande explicação para essa epidemia da obesidade, diabetes e de várias doenças degenerativas crônicas. Ai, que delícia! Vocês entenderam por que eu queria tanto trazer o professor Pedro Bastos aqui nessa aula. Pedro, você falando de que realmente esse período... Mas vamos deixar isso para o segundo bloco, né? Porque agora a gente já vai dar uma entrada num momento, porque, Pedro, assim, nós temos intervalo que não são propagandas comerciais. Aqui não se vende espaço publicitário. A Canção Nova, ela vive da doação generosa, espontânea de todos os meses. Então, nós temos a campanha dos 100%, cada mês é um valor e espontaneamente recebemos esses valores para completar essa obra. E é por isso que eu amo de paixão essa comunidade, porque a gente só tem um compromisso aqui com a verdade. Então nós podemos estar falando tudo que nós estudamos, tudo que estamos vendo na ciência atualmente, porque não vai ter ninguém, não vai ter nenhum patrocinador atrás da gente dizendo não, mas essa informação não é adequada para o meu produto. Então nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar, porque eu gostaria muito que no próximo bloco, Pedro, você comentasse a respeito de quanto tempo é a diferença entre aquele momento do Paleolítico e desse momento novo, né, quando começamos a domesticar os animais, porque as pessoas têm uma ideia que faz pouco tempo e não é bem assim, e que o nosso DNA deve ter mudado, né, para se adaptar a algumas coisas, mas isso o professor Pedro Bastos já vai entrando. E lembrando, você pode também estar ajudando essa obra através do material de evangelização da Canção Nova, que está disponível no departamento da Visa, era operadora 12 31 86 2600. Tem uma série de palestras nossas do Dr. Roque, livros. Isso é uma maneira também de você ajudar a chegar aos 100%. Mas já nós voltamos e com esse presente de Deus que foi a vinda do Pedro aqui para São Paulo e se disponibilizando nessa manhã, em vez de estar descansando, ele está aqui gravando com a gente. Deus te abençoe, assim, a sua generosidade e disponibilidade, mas já nós voltamos.